certo? Nós estamos estudando a linha de raciocínio, digamos assim, do Apocalipse, que se chama historicismo. Nós já vimos que tem outras formas de ler e interpretar o Apocalipse, mas nós estamos estudando o historicismo. Por quê? Porque foi o historicismo que iniciou na Reforma Protestante. Então, os pais da Igreja Protestante, os pais da Igreja Evangélica, eles também estudavam, eles também acreditavam na visão historicista do Apocalipse. Não foi algo criado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, tudo que a gente viu até aqui foi apenas história, então não é nada que a Igreja Adventista do Sétimo Dia criou ou fez, não é nada disso. Tudo que a gente viu aqui é história, certo? E o historicismo é a forma de pensar que a gente estuda o Apocalipse, ou seja, a gente acredita que o livro do Apocalipse, ele teve um início profético e ele vai percorrendo e caminhando a história até a volta de Cristo, certo? Nesse meio tempo, existem coisas que já aconteceram, existem coisas que estão acontecendo e existem coisas que ainda vão acontecer, tá bom? Lá no capítulo 1 do livro de João, do Apocalipse, a gente vê a primeira visão que João tem, e essa visão significa Deus se apresentando para João, para a igreja, para o mundo, certo? Nessa visão, Deus se apresenta como sendo o mantenedor dos mensageiros, ou seja, ele sustenta seus mensageiros com a mão direita e ele também caminha no meio dos candelabros, caminha no meio de sua igreja, acompanhando a história da igreja de perto, desde o início do cristianismo até a sua volta, tá bom? Lá no capítulo 2 e 3 a gente vê que João escreveu 7 cartas para 7 igrejas de seu tempo, porém, essas cartas também foram recados e mensagens que Deus mandou para a sua igreja cristã a posteriori, certo? Então, a igreja do tempo de João, que João conhecia, ela recebeu aquela mensagem para ela, mas também Deus usou essa mesma mensagem para entregar mensagens futuras para os cristãos futuros. E aí a gente vai para o princípio que a gente vem falando tanto, que é o princípio conhecido desconhecido. Ou seja, no Apocalipse, Deus ele sempre parte do que era conhecido por João naquele tempo para entregar mensagens que são desconhecidas, certo? Partia do conhecido para o desconhecido. Lembrando também que toda vez que eu falar igreja, eu estou falando do cristianismo no modo geral, não estou falando de placa de igreja, certo? E se eu for falar de alguma igreja em específica, por exemplo, igreja católica, igreja adventista, igreja batista ou e etc., eu vou nomear. Se eu não nomear, é porque é igreja cristianismo no modo geral, tá bom? Deixa eu ver aqui. E aí a gente vê, dentre essas 7 cartas que foram escritas por João, que percorreram a história do cristianismo, a gente vê a última carta como sendo a carta escrita para a igreja de Laodiceia, que é uma carta que foi também escrita para a igreja dos nossos dias, a igreja de Laodiceia. E essa carta, ela apresenta o estado espiritual da igreja dos últimos dias, que é a igreja que vai receber a segunda vinda de Cristo, certo? E o mais impactante de tudo, que apesar de ser a igreja que vai receber a segunda vinda de Cristo, a carta ela retrata uma igreja morna, uma igreja que tem equilíbrio com coisas do mundo. Mas a boa notícia é que apesar da igreja estar morna e muitas vezes tendo equilíbrio com o mundo, lembra do que eu falei? Igreja, cristianismo, certo? Então, muitas vezes os cristãos têm equilíbrio e balanço com as coisas de fora e de dentro, nós não precisamos fazer parte desse meio. Na minha casa, na minha família, eu posso buscar o reavivamento, eu posso buscar a reforma e ser um desequilibrado com o mal, certo? E hoje a gente vai começar capítulo 4 e capítulo 5, onde João teve uma visão aí espetacular, na verdade todas são, né? Mas essa visão aí do capítulo 4, principalmente, é algo que é bem peculiar da nossa igreja adventista, porque nós entendemos de uma forma que as outras igrejas não conseguem entender da mesma forma que a gente, e a gente vai começar a ver isso exatamente agora, certo? Lembrando que já estou vendo aqui, ó, a irmã Iete está com um caderninho ali, anotando, né? Parabéns, irmã. É assim que se faz, tá bom? É assim que a gente aprende, é assim que a gente estuda.
Porque se você só escuta o que eu estou falando aqui e só escuta, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, e daqui a 15 dias você não lembra mais de nada, certo? Então, vai estudando, vai anotando, vai vendo aqui, vai vendo ali. Por quê? Porque essa é a funcionalidade do livro do Apocalipse, certo? Já falei inúmeras vezes. O livro do Apocalipse não serve para a gente apontar dedos, não serve para a gente condenar ou descondenar ninguém, não serve para a gente se querer se fazer mais de santo do que outras pessoas porque pensam de uma forma diferente. Não é para isso que serve. Se você fizer isso, se eu te encontrar por aí, eu vou fingir que não te conheço. Se você usar o que você aprende aqui para apontar dedos e falar que fulano vai para o inferno por causa porque acredita diferente de você, eu vou encontrar na rua e vou fingir que nem te conheço. Porque esse não é o objetivo, certo? O objetivo do livro do Apocalipse são revelações que fortalecem a nossa fé e nos dão base, certo? Nos ajudam a ser cristãos de base, tá bom? Então vamos fazer uma oração para a gente entrar no nosso estudo de hoje. Então feche seu olho, ore comigo. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas escolhermos estar aqui estudando a tua palavra. E sabemos, Senhor, que de forma alguma o Senhor nega conhecimento àqueles que os procuram. Então aqui existe um pequeno percentual do teu povo de diferentes regiões do planeta até que dedicaram tempo para estudar um pouco mais a tua palavra e adquirir mais um pouco do conhecimento vindo do céu. E que nesse momento, Senhor, não opinião de homens, não opiniões de placas de igreja permaneçam, mas a tua revelação propriamente dita, vinda direto do céu, seja entregue a nós e que nós possamos guardá-la no nosso coração para sermos cristãos melhores, para sermos pessoas que de fato aguardam a tua segunda vinda. Então, toma esse estudo mais uma vez na tua mão, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá começar a visão do santuário celestial e o livro selado, capítulo 4 e 5 do livro de João. A gente vai começar hoje, certo? Então, caso você não tenha lido o capítulo, que eu não recomendo, eu recomendo que você tenha lido, eu coloquei aqui um resumo, um recorte do que foi que João viu no capítulo 4, certo? Então, no capítulo 4 do Apocalipse, João vê uma porta aberta no céu e ele é levado em espírito para contemplar um trono onde Deus está assentado. E lá nesse trono ele vê um arco-íris e ele vê 24 anciãos vestidos de branco com coroas de ouro. Do trono sai um monte de relâmpago, vozes e trovões, e diante dele há 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, além de um mar de vidro semelhante ao cristal. Ao redor do trono tem 4 seres viventes cheios de olhos, e esses seres viventes eles são semelhantes a um leão, a um novilho, um homem e uma águia. E eles louvam incessantemente a Deus, enquanto os anciãos prostram-se e lançam suas coroas diante do trono, exaltando o Criador. A presença do trono, do candelabro, que são as 7 tochas de fogo, e da adoração celestial indicam que a cena ocorre no santuário celestial, mais especificamente no lugar santo, antes da transição para o juiz investigativo no lugar santíssimo. Ou seja, se você é adventista, provavelmente você já escutou essas expressões que eu acabei de falar: lugar santo, lugar santíssimo, juiz investigativo. Porém, se você não é adventista, isso pode ser uma coisa nova para você. Pode ser que você nunca ouviu falar sobre isso, certo? E é sobre isso que a gente vai estudar hoje. Então, João vê, ele é levado em espírito, ou seja, ele tem uma visão, onde, quando ele chega nessa visão, a mesma voz que falou das outras vezes, ele reconhece, uma voz como de trombeta, e ele vê primeiramente uma porta abrindo no céu. Lá nessa porta, ele vê um trono, nesse trono, ele vê alguém sentado, em volta do trono, ele vê um arco-íris, ele vê 24 anciãos vestidos de branco, com coroa na cabeça, certo? Ele também vê 4 animais que tinham características bem específicas. Do trono sai um monte de trovão, de relâmpago, de trovoada, uma barulheira danada. E deixa eu ver mais aqui. Ele via também um candelabro com 7 tochas de fogo.
Então, vamos tentar entender e decifrar o que foi que João viu e qual a aplicabilidade disso nos nossos dias, tá bom? Então, basicamente, está aqui uma imagem, uma light representação, uma fraca representação, uma caricatura do que foi que João viu. Aqui a gente pode ver os anciãos, a gente pode ver as coroas deles no chão, a gente vai ver mais para frente no capítulo, e em determinado momento eles adoram a Deus, tiram suas coroas e colocam no chão. A gente vê os 7 candelabros lá na frente, não é bem dessa forma, mas só para vocês entenderem. A gente vê os 4 animais, o arco-íris, o trono ali meio opaco. Então foi mais ou menos isso aí que João viu, certo? Então, claramente, João vê um santuário localizado no céu, no capítulo 4, certo? Esse mesmo santuário, ele é mencionado outras 14 vezes no livro do Apocalipse. E o trono de Deus, que é mencionado como estando dentro desse santuário, ele é mencionado outras 40 vezes apenas no livro do Apocalipse. Então, essa quantidade de menções entre o trono de Deus e entre o santuário faz com que esse tema, o santuário celestial, ele seja um dos tópicos mais abordados no livro do Apocalipse, talvez, se não o mais, certo? Então, basicamente, o livro do Apocalipse, ele gira em torno desse santuário que existe no céu, certo? E aí eu tenho uma pergunta para fazer, não precisa me responder, só precisa pensar, responde para você mesmo aí. Se o trono de Deus está localizado dentro do santuário celestial, é correto afirmar que o santuário também é a morada de Deus? Então, se tem um santuário lá no céu e o trono de Deus está localizado dentro desse santuário, eu posso afirmar que esse santuário é a morada de Deus? É mais ou menos assim. Digamos que tem um condomínio que chama Condomínio João dos Cocos, e aí Maria tem uma casa lá dentro desse condomínio. Então eu posso afirmar que Maria mora no condomínio João dos Cocos, certo? Então a mesma lógica a gente usa aqui. Existe um santuário, no santuário existe o trono de Deus, que foi o que João viu. Então eu posso afirmar que esse santuário também é a morada de Deus, certo? Então aí a gente vê meio que uma a Solange Berlim que já colocou aqui, ó, sim, é a morada de Deus, correto. Então aqui a gente já vê que o céu ele existem compartimentos, existem divisões no céu, certo? Então às vezes a gente pensa, a gente fala da cidade celestial, a gente fala do santuário como a gente vê aqui, então a gente não tem noção, mas quando a gente vê a interpretação a visão de João e sua dada interpretação, a gente vê que o céu é algo organizado, foi algo preparado por Deus, que existem compartimentos, existem departamentos. A diferença dos departamentos e compartimentos do céu para a terra é que lá vai funcionar. Aqui não funciona, mas lá vai funcionar, certo? Então a pergunta é se o trono de Deus está localizado dentro do santuário celestial, é correto afirmar que o santuário também é a morada de Deus, certo? Certo. E em qual outra parte da Bíblia a gente vê alguma coisa parecida nesse contexto? Qual outra parte da Bíblia a gente vê um santuário com um trono, entre aspas, dentro desse santuário, e a gente vê também a divindade de Deus fazendo morada dentro desse santuário? Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse existem 3 formas da gente entender suas interpretações. A primeira forma é quando a interpretação ela é dada diretamente dentro do livro, certo? Então, muitas vezes a gente vai ver o livro do Apocalipse dando a visão e logo em seguida ou em outra parte do livro dando a interpretação, certo? A outra forma é quando dados e detalhes daquela visão já foram decifrados e colocados lá em outros livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, lembra que Deus parte do conhecido para o desconhecido. Então, muitas vezes, João tem visões que o livro do Apocalipse não interpreta, mas a interpretação já foi dada previamente lá em Daniel, lá em Gênesis, lá em Êxodo, lá em Hebreus, que nem a gente vai ver hoje. Então, essas são as duas primeiras formas. A terceira forma é quando
o contexto histórico é complementar, certo? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, a gente tem o número um, número 2, número 3, número 4. Qual é o próximo número? Você vai falar 5, correto? Correto. Aí a gente tem o 6, o 7 e o 8. Qual é o próximo? 9, correto? Correto. Então, essas basicamente são as três formas que a gente tem de entender, interpretar o livro do Apocalipse. Então, baseado nisso, qual é a outra parte da Bíblia que nós vemos algo parecido como um santuário onde Deus habita? E aí, para responder, a gente vai lá para Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. Então, lá em Êxodo, Deus chega para Moisés e Deus dá uma ordem com algumas orientações. E vê só que interessante o que é que Deus fala aqui, ó, lá em Êxodo. Ele fala assim, ó: "E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, ou seja, do santuário, e para o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o fareis." Então, lá em Êxodo, Deus chega para o povo e Deus fala assim: ó, vocês vão me fazer um santuário onde eu vou habitar no meio de vocês, certo? Só que tem um detalhe: esse santuário ele precisa ser exatamente como eu vou mostrar para vocês. Não pode ser nada fora, nada diferente, não é para dar jeitinho, não é para arrumar aqui, não é para mudar os móveis. Esse santuário ele vai ser, tem que ser exatamente da forma que eu estou mostrando para vocês. Isso foi Deus que falou. Esse contexto aí é o mesmo contexto dos Dez Mandamentos, por exemplo. É o mesmo contexto quando Deus deu os Dez Mandamentos para Moisés. Foi nesse mesmo contexto aí. Então aí eu faço uma ressalva, porque existe um movimento muito grande, principalmente no meio pentecostal hoje, de querer separar o Antigo e o Novo Testamento, de querer meio que ignorar o Antigo Testamento como regra de doutrina, certo? Então é muito complicado eu separar a Bíblia, sendo que explicações conteúdos que são me dados no Novo Testamento, eu vou encontrar a sua explicação no Velho. Então é muito complicado eu separar e falar que o Antigo Testamento passou, sendo que ele me dá discernimento para conteúdos do Novo, ou mais complicado ainda do que eu separar, é eu meio que fazer um entendimento seletivo. Aquilo que vem ao meu favor, lá do Antigo Testamento, eu pego, eu seguro, eu puxo. Aquilo que é desagradável, aquilo que eu não queria escutar, que eu não queria entender, eu deixo lá. Então, são dois pontos bem complicados de você trabalhar a Bíblia, certo? Por isso que nós entendemos que a Bíblia ela é uma só, dividida em pré-Cristo e pós-Cristo, digamos assim, mas ela ainda é 100% válida. E no Novo Testamento eu vou encontrar fragmentos do Antigo que me explicam e me dão entendimento, e vice-versa, tá bom? Então, dentro desse contexto do santuário como morada de Deus, a gente vê lá que isso já tinha acontecido lá no Antigo Testamento, lá na época de Moisés, na época do povo na época dos Dez Mandamentos, tá bom? Deus chega para Moisés, pede a construção de um santuário, com a ressalva de que esse santuário precisaria ser exatamente como Deus mandou. Lá em Hebreus, olha a gente indo para o Novo Testamento agora. Mesmo assunto, santuário, sendo falado no Antigo e no Novo Testamento. Lá em Hebreus tem escrito assim, ó: eles servem no sistema que é apenas uma cópia, uma sombra do verdadeiro santuário que está no céu. Pois, quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus lhe advertiu: certifique-se de fazer tudo de acordo com o modelo que lhe mostrarei no monte. Ou seja, lá atrás, Deus pediu para Moisés construir o santuário, deu as medidas. Lá na frente, em Hebreus, a gente vê que essas medidas dadas por Deus são uma cópia de um modelo de santuário que já existe no céu, certo? Então, Deus fez um rascunho do santuário que existe no céu, entregou para Moisés, Moisés construiu tal qual aquele rascunho, o santuário da terra. E lá também em Hebreus, a gente vê para que serve esse santuário. Então a gente já viu que esse santuário existiu
no povo primitivo, digamos assim, o povo escolhido de Deus primitivo, certo? A gente viu que esse santuário era uma cópia dada por Deus de um santuário que existe no céu, certo? E a gente vai ver agora para que serve esse santuário. Lá em Hebreus também fala assim, ó, o mais importante é que temos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade de Deus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Então aqui fica claro para nós que no céu existe um tabernáculo que foi a palavra que é erigir, ou seja, foi construído pelo próprio Deus, e esse tabernáculo, ele tem uma funcionalidade para ele, que é o quê? A gente vê no começo do verso, o mais importante é que temos um sumo sacerdote, ou seja, existe um sumo sacerdote que está sentado à destra do trono da majestade no céu, que intercede por nós num tabernáculo, ou seja, num santuário que existe no céu, tá bom? Então fica bem claro para a gente. A gente não vai entrar a fundo aqui no santuário, nas funcionalidades, como é que funcionava, porque não é o tema principal aqui, isso é um estudo para outra hora. Mas o que eu quero que vocês entendam, que fique claro para todos, é que existe um santuário no céu, que foi construído um santuário na terra, tal qual um rascunho, digamos assim. A gente vê que, pelas características, o celestial nem se compara com o que tem no céu. Mas Deus rascunhou um modelo baseado no que existe no céu e criou tal qual na terra. E nós também vimos aqui em Hebreus que a funcionalidade desse santuário é comportar o nosso sumo sacerdote. No santuário da terra, quem era o sumo sacerdote? Qual era o papel dele? Basicamente, interceder pelo povo diante de Deus. A gente vai ver isso lá na frente. Mas no santuário, no santuário terrestre, o sacerdote era quem intercedia pelo povo diante de Deus. Então, no santuário celestial, nós vemos o nosso sumo sacerdote intercedendo por nós também diante de Deus. Nós entendemos esse sumo sacerdote como sendo Jesus Cristo, é o nosso único intercessor. Baseado nisso, nós também não conseguimos entender e compreender onde que se aplica a intercessão de terceiros por nós diante de Deus. Se a Bíblia fala que o santuário, que é o lugar de intercessão, quem está lá intercedendo por nós é Jesus, o nosso sumo sacerdote, para que eu vou recorrer a terceiros, a empresas terceirizadas, digamos assim, para fazer esse papel do intercessor? Se a Bíblia fala que o meu intercessor no santuário é Cristo, é Jesus. Então a gente não consegue encontrar fundamentação bíblica sobre isso, porque o meu intercessor lá no santuário é Cristo e ninguém mais, tá bom? Então eu quero que se fique bem claro para vocês isso. Santuário no céu, santuário na terra, santuário, lugar de intercessão que o sumo sacerdote intercede pelo povo. Na terra, era um sacerdote, era um homem eleito pelo povo. No céu, Jesus Cristo, o nosso intercessor, tá bom? Então, basicamente, esse é um modelo que Deus deu para Moisés e o povo construiu o santuário terrestre lá de acordo com as medidas e a disposição que foi feito, que foi dito, entregue por Deus lá para Moisés, certo? Então a gente vê aqui duas portas, basicamente. Deixa eu ver se vocês conseguem. Acho que vocês estão vendo minha setinha aí, né? Então a gente vê a primeira porta, que é a entrada do santuário, que ficaria mais ou menos aqui, certo? A gente vê o lugar santo, que é chamado esse local aqui. A gente vê mais uma porta, ou seja, uma cortina que usava como porta. E depois de atravessar essa porta, a gente vê o local santíssimo, lugar santo, lugar santíssimo, e no lugar santíssimo a gente vê o que chamamos de Arca da Aliança, certo? Essa Arca da Aliança tinham dois querubins onde as asas deles tocavam em cima, e no dia de intercessão, quando o sumo sacerdote estava intercedendo pelo povo, a Bíblia fala que o próprio Deus descia, se assentava, entre aspas, entre os dois querubins, e a presença literal do próprio Deus era feita aqui dentro do lugar santíssimo, no tabernáculo, no
no tabernáculo que existia aqui na Terra, mais ou menos como uma caricatura, um rascunho do que também existe lá no céu, certo? E nós vamos ver aqui que basicamente o que João viu foi um vislumbre desse santuário, só que na versão celestial, aqui no capítulo 4, tá bom? Então, João, ele tem uma visão rápida, um vislumbre, na minha opinião, do santuário celestial em sua forma gloriosa, tá bom? Então, esse é o que tinha na terra, a visão de João foi do santuário celestial, e a partir de agora a gente vai fazer um paralelo do que significa o que no capítulo 4 para poder a gente entender todo o contexto, tá bom? Então, o santuário terrestre versus santuário celestial. Primeiro, João vê uma porta aberta, certo? Se existe uma porta, é porque existe uma divisão entre dois ambientes, correto? Então, essa divisão pode ser entre ambiente A e ambiente B, pode ser entre um ambiente e uma área externa, mas uma coisa é certa: se existe uma porta, é porque existe uma divisão de ambientes, tá bom? Então, a porta aberta que João viu representa o acesso ao santuário celestial, ou seja, foi aquilo que eu já tinha falado para vocês. E o céu ele é organizado. Então, João viu o santuário e viu a entrada dele, ou seja, a porta. No tabernáculo terrestre, havia uma porta para o lugar santo e outra para o lugar santíssimo. Foi aquilo que eu acabei de mostrar para vocês aqui: porta do lugar santo, porta do lugar santíssimo, certo? A cena de Apocalipse 4 indica João entrando no lugar santo, onde Cristo atua como nosso sumo sacerdote após sua ascensão. Mais uma vez, a gente não vai entrar em detalhe nisso, porque isso é outro estudo, mas se você não é adventista, principalmente, e nunca escutou falar sobre isso, recomendo que você fique aqui e venha todas as vezes até você entender sobre esse assunto, tá bom? Então, esse é o significado da porta que João vê aberta lá no céu. João vê também o trono de Deus, ou seja, aqui, ó, em amarelo, do lado esquerdo está o que João viu, aqui, certo? E do lado direito está o simbolismo no santuário terrestre, ou seja, santuário celestial do lado da barrinha, do lado esquerdo da barrinha, e do lado direito da barrinha, o significado no santuário celestial, tá bom? Então, João viu o trono de Deus. O trono de Deus representa sua soberania e sua justiça. No santuário terrestre, a Arca da Aliança, deixa eu mostrar para vocês mais uma vez, a Arca da Aliança, isso aqui, ó, certo? No santuário terrestre, a Arca da Aliança continha os 10 mandamentos e tinha um propiciatório, que era uma tampa de ouro, era essa tampa de ouro aqui, onde Deus manifestava a sua presença. Assim como o trono celestial, a arca simbolizava o governo divino baseado na lei e na misericórdia. Ou seja, no tabernáculo da terra, a lei dos 10 mandamentos simbolizava o caráter de Cristo. A lei dos 10 mandamentos, que foi dada a Moisés, ela ficava guardada aqui dentro. Ó. Então, no santuário celestial, como o próprio Deus está sentado no trono, lá sim não precisa mais de lei. Por quê? Porque a lei é ele, o caráter de Cristo já está demonstrado. Então, aqui na terra, os 10 mandamentos ficando aqui dentro, eram um lembrete para o povo do caráter de Deus, da justiça de Deus. Lá, como ele em pessoa vai estar sentado no trono, de fato, lá nós não precisaremos mais de leis por escrita. Por quê? Porque a presença de Deus já vai estar conosco. E aí João vê também aquele que está sentado no trono, lá no santuário celestial, o que equivale a Shekinah no santuário terrestre. O que era Shekinah? Quando Deus descia para o dia de perdão dos pecados, a glória de Cristo cobria tudo isso aqui. Então, eu não sei se como é de fato que acontecia, não tive o prazer de ver. Não sei se uma fumaça com uma luz poderosa tomava conta de todo o ambiente, eu não sei como funcionava. Mas essa presença de Deus
no Antigo Testamento a gente conhece como sendo a Shekinah, certo? No tabernáculo celestial, nós vemos a presença física de Deus sentado no trono, ou seja, nós vemos a Shekinah a Shekinah de forma física, a Shekinah materializada. Foi o que João viu, certo? No santuário terrestre, a presença de Deus se manifestava entre os querubins da arca. João vê Deus como uma figura majestosa de brilho intenso, e o próprio João compara como jaspe e sardônio. Se você quiser, pode dar um Google lá, ver como é que funciona, ver como que é o brilho dessas pedras, e aí você vai entender que João tentou explicar de acordo com aquilo que ele conhecia, aquilo que ele estava vendo. Brilho intenso representando sua glória, justiça e soberania. Depois a gente vê o arco-íris. O arco-íris a gente pode comparar como sendo o propiciatório. O propiciatório no terrestre era essa tampa que ficava aqui em cima. Ó. E aí o que é que ele significa? O arco-íris simboliza a aliança e a misericórdia de Deus. Está lá em Gênesis, na história do dilúvio, como uma forma de elo, de aliança feita entre Deus e o homem, que não destruiria mais o homem com água. Essa promessa, essa aliança também carrega um simbolismo muito forte. Além da destruição com água, Deus estabeleceu o arco-íris. Então, o arco-íris que João viu em volta do trono no santuário celestial representa justamente essa aliança de Deus para com o homem, essa aliança de misericórdia de Deus tem com o homem. No santuário terrestre, a gente vê o propiciatório, que era aquela tampa que cobria a arca, ela representa também a graça divina que cobria os pecados do povo quando o sangue do sacrifício era aspergido sobre ele. Mais uma vez eu repito, se você quiser entender sobre o que é que está falando aí de sangue sobre ele e tal, aí você vai ter que vir outra hora para o estudo do santuário, inclusive recomendo que você faça isso, tá bom? João viu também 24 anciãos. Vê que interessante, eu costumo falar que Deus não dá ponto sem nó, certo? Eu até usei na lição lá da igreja um exemplo que eu falei que Deus, ele meio que joga um pinball controlado. Sabe, todo mundo sabe o que é pinball, né? Que ele se aperta no botão, a bolinha vai, bate lá, bate lá, bate lá, bate cá, e depois faz uma pontuação e sai. É mais ou menos isso que Deus faz. A diferença é que Deus mira lá na frente e aí ele manda a bolinha de forma certeira, que bate cá, bate lá, bate cá, bate lá, até atingir o alvo. No tempo do santuário terrestre, os sacerdotes eram organizados em 24 turnos. Ou seja, existiam 24 sacerdotes que alternavam-se entre si, auxiliando no trabalho de intercessão entre Deus e o povo, certo? Existiam 24 sacerdotes. João, quando vê o santuário celestial, ele vê o quê? 24 anciãos, ou seja, 24 homens sábios, digamos assim, que aparentemente auxiliam no trabalho de intercessão, ou auxiliam ou têm parte no trabalho de intercessão que é feito no santuário celestial, certo? E quem são anciões que estão lá no santuário celestial? Lá em Mateus 27, capítulo 52 e 53, fala que quando Cristo morreu, aconteceu o maior rebuliço no planeta, certo? Quando Cristo morreu, diz que teve estrondo, teve pancada, dentro desse santuário, a porta, ou seja, a cortina que separava o lugar santo e o lugar santíssimo, ela rasgou ao meio. Então, foi a maior loucura quando Cristo morreu, certo? Na sexta-feira. E uma das coisas loucas que aconteceu nesse dia foi porque, lá no texto, você pode conferir depois, versos 52 e 53, fala que alguns santos ressuscitaram, santos que já estavam mortos. O que são a definição de santo? A definição de santo na Bíblia são pessoas separadas para um propósito. Ou seja, algumas pessoas que tinham sido separadas por Deus para um propósito, não de forma alguma, não de jeito nenhum, de maneira alguma. São santos no sentido de serem divindades, de serem concebidos como divindades, certo? Mas pessoas
seres humanos normais, como eu e como você, que foram separados para um ministério, para um propósito, como eu acredito que eu também fui e você também foi, ressuscitaram na morte de Cristo e apareceram no meio da cidade, certo? Então, de repente, uma galera lá que tinha morrido há um tempão, a Bíblia não fala se tinha morrido há muito tempo ou há pouco tempo, mas uma galera que tinha morrido, de repente, quando Cristo morre, apareceu no meio da cidade essa galera. Então, existe uma hipótese que fala que possivelmente esses 24 anciãos, eles são 24 pessoas que ressuscitaram, 24 santos, dentro da definição de santo que eu já falei, que ressuscitaram quando Cristo morreu, e quando Cristo ressuscitou, ele levou essas pessoas para o céu como sendo suas primícias, ou seja, como sendo, digamos assim, os primeiros salvos. Então, existe uma hipótese que nos mostra isso, certo? Que essas pessoas podem ser os primeiros salvos, as primícias de Cristo, que ressuscitaram quando ele morreu, que foram vistas no meio da cidade. A Bíblia não fala se foram vistas novamente ou não, mas existe essa hipótese que Deus, que Cristo levou eles como sendo as primícias, ou seja, os primeiros salvos que hoje têm um papel, exercem um papel lá no santuário. A gente não sabe ainda qual o nível de envolvimento deles dentro do trabalho intercessório, mas a gente sabe que o nosso intercessor é Cristo e que existem 24 anciãos, que possivelmente são essas pessoas que auxiliam e ajudam no trabalho de intercessão que é feito lá no tabernáculo do céu, certo? Essas pessoas, da mesma forma que existiam 24 sacerdotes estabelecidos pelo povo que auxiliavam o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era um, certo? E aí existiam outros sacerdotes, que eram esses 24 que auxiliavam. Lá no céu, o desenho permanece o mesmo. Existem 24 anciãos, a Bíblia fala, que auxiliam o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, certo? E esses anciãos, eles estão vestidos de vestes brancas e coroa de ouro, que simbolizam a justiça e autoridade concedida aos que venceram. Mais um ponto que serve para fortalecer essa tese que são as primícias, são aqueles que ressuscitaram junto com Cristo, na morte de Cristo, é que lá em Apocalipse, a coroa ela só é dada para os salvos. Então, para poder, o anjo não tem coroa. Você não vê nenhuma passagem falando que anjo tem coroa. Por quê? Porque a coroa é um símbolo de vitória. Ou seja, a gente está aqui, a gente nasceu no pecado, foi concebido em pecado, venceu, foi para o céu e aí sim nos é dada a coroa. Então, subtende-se que essas pessoas foram pessoas que tiveram algum tipo de vitória, que venceram, por isso receberam uma coroa de vitória. Não é uma coroa de reinado. Não significa que eles têm um papel de divindade no céu. Não é isso. Significa que foram pessoas que passaram por provações, que venceram de alguma forma e hoje estão lá, por isso têm coroas, certo? A gente vê em ambos os santuários relatos de relâmpagos, vozes e trovões, a manifestação do poder da presença divina. No Monte Sinai e no tabernáculo, a presença de Deus era acompanhada de trovões e relâmpagos. O relato tá, você pode ver lá em Êxodo e em Levítico. Esses fenômenos indicam poder divino e de juízo. Você pode notar que na Bíblia, tanto no Apocalipse como ao decorrer de toda a Bíblia, Deus ele se mostra para o homem algumas vezes. E Deus ele usa formas diferentes de se mostrar para o homem. Só que, curiosamente, toda vez que Deus se mostra para o homem, quase todas as vezes que Deus se mostra para o homem, e junto dessa mostragem, digamos assim, existem relâmpagos, trovões, vozes de trombeta, significa que naquele momento Deus estava fazendo juízo, ou seja, Deus estava julgando. Então, Deus já se mostrou lá na Bíblia através de uma brisa suave e também já se mostrou como com a sua presença trazendo relâmpagos, vozes de trombeta, trovões e fazendo toda essa barulheira, essa movimentação. E todas as vezes que a presença de Deus ela traz consigo relâmpagos, vozes e trovões, eu até grifei aqui o juízo, vocês podem ver, é porque a presença dele, ele naquele momento ele está fazendo juízo, ele está julgando. Ou seja, a presença de Deus, quando Deus se apresenta no tabernáculo celestial e traz consigo relâmpagos, vozes, trovões,
é um indicativo que lá no tabernáculo celestial está acontecendo um juízo, está acontecendo um julgamento, ou seja, Deus está julgando, tá bom? João viu também os sete espíritos de Deus como tochas de fogo, ou seja, lá no celestial, João viu ah, sete espíritos como tocha de fogo, e no terrestre existe o candelabro de sete lâmpadas no lugar santo, certo? Então, assim, ó, eu grifei aqui o sete, porque no Apocalipse os números eles têm significados da mesma forma que número tem significado para a gente hoje, tá bom? Se eu falo que uma pessoa é nota 10, eu estou falando que a pessoa é gente boa, é legal. Se eu falo que a pessoa é nota 1000, eu estou falando que a pessoa é top, pode confiar que é 100%, entendeu? Então, da mesma forma que números têm significados para a gente hoje, lá no Apocalipse também tem. Então, o número 7 ele significa perfeição no Apocalipse. Toda vez que você vê o número 7 relacionado a Deus, às coisas celestiais, ele traz um significado de perfeição. Então, os sete espíritos que João viu, ele tá, como eu coloquei aqui embaixo, ó, o candelabro iluminava o santuário e representava a presença do Espírito Santo. As sete tochas diante do trono indicam o Espírito Santo em plenitude, atuando na intercessão e no juízo. Então, nesse julgamento, nesse contexto de julgamento que acontece no santuário celestial, a gente vê o Espírito Santo, ou seja, um espírito perfeito, não significa que tem sete espíritos, mas é um espírito perfeito que também tem o seu papel, também tem o seu trabalho de atuação nesse contexto de julgamento que João viu, certo? E aí também João viu lá no Santuário Celestial quatro seres que tinham quatro formas e aparências diferentes. No Santuário Terrestre, a gente viu que lá na arca tinham dois anjos que eles tinham asas e suas asas tocavam na parte de cima, certo? E esses dois anjos, eles também têm um paralelo ali com os seres viventes que João viu. Os quatro seres viventes, que são semelhantes a um leão, um novilho, um homem e uma águia, simbolizam os atributos de Deus. Então, o leão, ele simboliza a realeza e o poder de Cristo como um rei. Leão, toda vez, é tido como o rei, certo? Um novilho também simboliza o caráter de Cristo numa ótica de serviço e sacrifício, ou seja, Cristo, quando ele veio para servir, ele mesmo falou, ele veio como servo, ele veio para servir, para se sacrificar. Então, o novilho simboliza essa face do caráter de Cristo. Um homem, ou seja, Cristo veio como filho do homem, então anjos não sabem como é ser homem. Jesus sabe. Anjos não sabem como é ser tentado. Jesus sabe. Então, esse é o aspecto do caráter de Cristo simbolizado por esse terceiro ser. E águia. Por quê? Talvez se João tivesse recebido essa visão hoje, talvez no lugar de águia seria que ele compararia, ele descreveria aqui como sendo, sei lá, um foguete da Starlink do Elon Musk. Por quê? Porque a águia, naquele tempo, era o que o homem conhecia, o que ele conhecia, que conseguia ir mais alto, que conseguia voar mais alto, era a águia. Então, essa visão de águia trouxe para João uma visão de divindade, de altura, certo? Então, assim como os querubins no santuário terrestre simbolicamente guardavam a arca, como a gente viu, esses seres, eles glorificavam e meio que guardavam também a santidade de Deus. Lembrando que esses seres simbolizam faces de quatro faces diferentes do seu caráter, certo? Ao mesmo tempo em que guardavam e rodeavam o trono, um paralelo muito grande entre a Arca da Aliança e os querubins que ficavam nas laterais, tá bom? Então, a visão de João em Apocalipse 4, ela tem um paralelo detalhado com o santuário terrestre. No santuário terrestre, o sacerdote intercedia pelo perdão dos pecados do povo, na presença do próprio Deus. No santuário celestial, hoje, Cristo é o nosso intercessor na presença do Pai. Eu coloquei aqui o hoje grifado bem forte, por quê? Porque, mais uma vez, eu vou dar um spoiler do tema do santuário. Nós acreditamos que hoje esse julgamento no santuário celestial está acontecendo.
Então, nós acreditamos, baseado no modelo terrestre, que lá no céu, o meu nome possivelmente e o seu nome está sendo passado em ata agora. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o ser humano vai ser julgado quando Cristo voltar, é, que o julgamento vai acontecer na volta de Cristo, pós o fechamento da porta da graça, não, nós não acreditamos dessa forma. Da mesma forma que no santuário terrestre o sacerdote intercedia pelo povo, nós acreditamos que essa intercessão que Cristo está fazendo pelo homem, ela já começou e ela está acontecendo hoje. Vai chegar um momento em que essa intercessão vai acabar, vai finalizar, todos os homens da terra terão sido julgados, absorvidos ou condenados, e aí Cristo vai tirar sua roupa de sacerdote e colocar sua roupa de juiz, de executor. Até arrepio quando eu falo, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Pode ser que demore um pouco mais, ou pode ser que está na porta. Então, nosso papel é se preparar. Se você não entendeu nada disso que eu estou falando sobre o santuário, sobre Cristo já está julgando, venha até você entender. Não vá embora com essas dúvidas, certo? A gente não vai entrar mais profundamente nesse tema, porque não é o assunto de hoje. O assunto é a visão de João, mas aí nós entendemos que João viu esse santuário que existia no céu, que existia na terra, aliás. João viu a versão original que existe no céu, tá bom? Então, eu tento, não sei por que eu tento, mas às vezes a gente tenta fazer dois capítulos num dia, mas não tem como. Eu prefiro fazer um capítulo e que fique bem entendido por vocês, do que correr e tentar fazer dois ou três e não e bagunçar a cabeça de todo mundo, tá bom? Então, hoje a gente estudou o capítulo 4, que é a visão do trono de Deus, a visão do santuário celestial. No próximo estudo, a gente vai ver o capítulo 5, vai ver a sequência aí. Então, recomendo que você, caso você tenha alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa, ficou alguma coisa pendente, se for sobre o tema do santuário, a gente pode ver depois para fazer um estudo só sobre isso e sanar todas essas dúvidas, tá bom? Mais uma vez, a gente vê aí como Deus é maravilhoso, é um pai que se preocupa com o filho, e Deus, ele não faz nada sem antes mostrar aos seus filhos. Então, se você está aqui hoje, essa noite, você poderia estar em qualquer lugar fazendo qualquer outra coisa, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas a gente escolheu estar aqui estudando junto, ou seja, a gente tem interesse na volta de Cristo, na sua vinda. Então, Deus, ele nos recompensa. Ele, ele nos dá de acordo com o que a gente busca. Eu acho que biblicamente, é uma das poucas coisas, talvez a única, não sei, mas a opinião minha aí, que de fato Deus ele não nega. Isso se você pedir e for atrás, com certeza você consegue, que é a sabedoria vinda de Deus. Você pode ser que você peça dinheiro e Deus não dê, pode ser que você peça uma casa na beira do lago e Deus não dê, mas se você pedir sabedoria e buscá-la, com certeza isso aí Deus não nega. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então eu espero que depois do estudo de hoje nós possamos nos tornar melhores cristãos, mais sábios. Já vou deixar um spoiler que até agora, até o capítulo 3 do Apocalipse, foi basicamente história e não houve muita polêmica. É algo que é meio que consensual entre todos os cristãos, certo? Mas, a partir de agora, o capítulo 4 já entra um ponto polêmico, porque muitas pessoas não acreditam dessa forma que a gente acredita, mas a tendência é que daqui para frente o livro do Apocalipse ele se torne um pouco mais duro, ele se torne um pouco mais complicado de digerir, mas de forma humilde a gente vai tentar estudar junto e tentar, baseado aí na intervenção do Espírito Santo, porque eu não consigo fazer nada, não consigo fazer isso, mas baseado na intervenção do Espírito Santo a gente vai entender e estudar humildemente todos juntos, tá bom? Marquinhos, quer falar alguma coisa? Não, não, Eduardo, tá tudo certo. Obrigado, agradecer mais uma vez aí pela instrução, pelo tempo aí. Eu vou deixar o WhatsApp lá aberto até amanhã pro pessoal que tiver dúvida tirar lá e vão postar o vídeo lá também, tá bom? Então vamos fazer mais uma oração só para a gente finalizar e tá todo mundo liberado para ir para casa, tá bom? Então oremos. Senhor Jesus, que momento maravilhoso nós acabamos de ter aqui.
Muito obrigado, Senhor, pela tecnologia que proporciona a gente estudar junto com os nossos irmãos no Brasil e em outros lugares aí que a gente não conhece, mas que estão conectados. Muito obrigado, porque até um tempo atrás isso não era possível, mas hoje é. Então, muito obrigado, porque mais uma vez também o Senhor se revelou aqui ao teu povo e entregou a nós uma revelação vinda direto do céu. E por isso nós somos gratos. Nós agradecemos o teu cuidado, o teu carinho em não fazer nada com o teu povo, para o teu povo que antes não tenha sido revelado. Dá-nos humildade, dá-nos sabedoria para que possamos entender a tua mensagem e que ela sirva único e exclusivamente para nos tornarmos cristãos melhores, cristãos mais parecidos contigo. Dá-nos um bom início de semana. Isso é o que já te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Então, valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima segunda. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, Eduardo. Valeu, pastor. Obrigado, viu? Obrigado a todos e até semana que vem, 8 horas, tá bom? Um abraço.